Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje quero falar com vocês sobre algo que existe muito dentro das igrejas e está fazendo muitas pessoas se perder. Estou falando de religiosidade. Desde a época do Velho Testamento, Deus já tenta mudar a opinião dos religiosos. Isaías capítulo 29, versículo 13. O Senhor diz: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Nós precisamos atentar para isso. Precisamos ter o cuidado para não se tornar um fariseu. Como assim, pastor, se tornar um fariseu? Quem eram os fariseus? Vamos aprender um pouco sobre esses homens. Na época de Jesus, os fariseus constituíam um grupo de líderes religiosos entre os judeus. A sua principal preocupação era interpretar a lei em diversos aspectos da vida humana. Ao longo do tempo, eles desenvolveram uma tradição própria de pensamentos e interpretações das Escrituras, desempenhando um papel significativo na educação religiosa dos judeus. O significado bíblico da palavra fariseu é separados ou separatistas. Eles eram pessoas muito dedicadas às Escrituras, interpretando-as até com cuidado. Isso levou ao desenvolvimento das tradições orais ensinadas de geração em geração sobre como aplicar cada mandamento na vida cotidiana. Os fariseus acreditavam que agradar a Deus exigia a obediência rigorosa tanto às Escrituras quanto às tradições. Se olharmos assim, esses homens pareciam ser verdadeiros homens de Deus, não é verdade? Se a gente olha dessa forma, eles são homens de Deus. Mas qual foi o grande erro deles? Muitos ensinos de Jesus estavam mais próximos aos ensinos dos fariseus do que de outros grupos judeus. Porém, Jesus criticava fortemente a hipocrisia deles. Eles faziam muitas coisas só para manter a sua aparência, pois eram líderes do povo e precisavam emitir uma aparência elevada e respeitável. Eles eram hipócritas, porque exigiam do povo atitudes que eles mesmos não faziam, eles não cumpriam. Jesus mostrou que os líderes religiosos deveriam servir, condenando a atitude de desprezo e falta de compaixão em relação àqueles que não conseguiam seguir o elevado padrão de vida estabelecido pelos fariseus. Resumindo, eles não faziam aquilo que eles pregavam. Eles eram apenas religiosos. E está cheio de pessoas assim dentro das igrejas. Pessoas que são muito conhecedoras da Bíblia, conhecedoras das Escrituras, mas colocam algumas coisas na frente de Deus. Os fariseus começaram a errar quando davam suas próprias interpretações às Escrituras, usavam isso como se fosse a lei de Deus. Só que Jesus chamava eles de quê? Hipócritas. Cuidado para você também não ser chamado de hipócrita por Jesus. Porque tem pessoas que dizem cumprir à risca todos os mandamentos de Deus. Pessoas que dizem não querer sair da presença de Deus, mas estão interpretando a Bíblia só do jeito delas. Sabe o que a gente pode aprender com os fariseus? Aí você vai dizer assim, nada. Aí eu te digo que podemos aprender sim. Podemos aprender com os fariseus evitando os seus erros, evitando as suas transgressões. Os fariseus exageravam nas regras, se esquecendo do que era mais importante, que era adorar a Deus. Os fariseus se afastaram da presença de Deus e tinham prioridades erradas. Eles também não tinham a humildade para aceitar que podiam estar errados, e quando Jesus os repreendeu, em vez de se arrependerem, os fariseus se uniram para matar Jesus. Vocês acham que hoje seria diferente se Jesus estivesse aqui? Pergunto a vocês, o que Jesus fez de errado para ser julgado e crucificado? Nada. Jesus só pregou as Escrituras e pregou o amor de Deus. Veio aqui, curou enfermos, expulsou demônios, libertou vidas, ressuscitou mortos e foi julgado porque os fariseus, os mestres e doutores da lei religiosos, não reconheceram o próprio Filho de Deus. Sabe por quê? Porque eles eram religiosos. Achavam que sabiam mais que Deus. E Jesus, para eles, era uma ameaça aos seus ensinamentos. Está cheio de pessoas assim nas igrejas. Pessoas que acham que já sabem de tudo. Quando vão ouvir a pregação, se for um pastor diferente, esse não serve. Só assista o culto se for o pastor principal da igreja pregando. Só
que esse pastor que não é nada conhecido é o que mais vai ser usado por Deus. Quando vai ouvir a mensagem e é aquele versículo já conhecido de todos, logo acha que a pregação vai ser igual a qualquer outra e não presta atenção na palavra. Quando vai à igreja, fica criticando a pregação do pastor dizendo: não concordo com isso que ele falou. Aí eu pergunto: quem é que está pregando? É você que está questionando ou é o pastor? Se você tivesse o chamado, estaria pregando no lugar dele e não criticando. Cuidado com a religiosidade. O diabo está fazendo muitas pessoas ficarem assim, colocando até na cabeça delas que não podem fazer certas coisas. Vamos dar um exemplo básico, tipo, você não pode mais ver televisão. Aí eu até concordo em certas partes, porque tem muita coisa ruim na televisão, mas tem muitas coisas que ajudam a gente. Então, eu, Eduardo, penso que você pode assistir sim televisão, desde que você selecione aquilo que você está assistindo. Pergunto a vocês: não existem pregações que passam pela televisão? Então, se a pregação está passando lá e eu não tenho como ir à igreja, se não posso ver televisão, eu fico sem assistir? Tem notícias que precisamos saber que alguns jornais informam. Tem programas de culinária, programas até divertidos com aprendizado de perguntas e respostas. Aí pergunto: por que não posso assistir isso? Então, depende muito daquilo que você vai assistir. Ah, pastor, mas tem hora que só tem filmes violentos, novelas que ensinam um monte de coisas erradas. Nesta hora, você desliga. Você pode selecionar aquilo que você vai assistir. Vejam, só estou dando um exemplo. Se você acha que deve ser radical e não assistir mais TV, então não assista. É entre você e Deus. Só cuidado para você não se proibir de tudo e estar pecando por deixar de transmitir o amor de Deus. Pergunto, os fariseus deixaram ou não de transmitir o amor? Sim, deixaram, porque eles se tornaram religiosos e estavam dando mais atenção à forma de seguir as Escrituras como se eles não fossem pecadores do que transmitir o amor de Deus para as pessoas. Todos nós somos pecadores, mas temos um Deus fiel e justo que nos perdoa. Se você é aquele tipo de pessoa que diz que não pode fazer certas coisas para não sair da presença de Deus ou para não pecar, sinal que você tem a carne muito fraca, e seu espírito ainda não está pronto. Como você irá ganhar seus amigos e parentes para Jesus se você não quer se aproximar deles porque ouvem certos tipos de músicas ou porque falam coisas erradas ou palavrões? Vejam, não estou dizendo que você tem que conviver com eles, mas quando se tem uma oportunidade de poder estar perto e demonstrar como você mudou porque Cristo mudou você, faça. É claro que isso é entre você e Deus. Se você sabe que se for para algum lugar e lá você vai cair em tentação, então não vá. Mas cuidado para a religiosidade não dominar a sua vida. Prestem atenção no que o apóstolo Paulo falou sobre ganhar almas para o reino de Deus. Prestem muita atenção, porque vai mostrar que Paulo não era nem um pouco religioso. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 19 ao 23. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para os judeus, tornei-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de por algum meio salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Eu acho que aqui ficou claro que Paulo não era religioso. Não seja como os fariseus, que se achavam melhores que as pessoas e não se misturavam com elas. Seja como Paulo, que se fazia de fraco para ganhar os fracos. Pare de ser religioso e confie mais em Deus. Se Ele está no controle da sua vida, você não irá sair da presença dele por qualquer motivo. Coloque isso no seu coração e coloque em prática. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que tem muitas pessoas religiosas dentro da igreja. Pai, eu lhe peço que essa mensagem seja uma mensagem para mudar a cabeça de muitas pessoas. Que os religiosos que estavam agora que pessoas que são consideradas religiosas pelo Senhor estejam agora, neste momento, ouvindo essa mensagem, ouvindo essa oração e elas possam se arrepender.
para que elas possam ser consideradas filhos do Senhor e não hipócritas como os fariseus. Pai, eu lhe peço, abra o entendimento dessas pessoas, faça elas perceberem que a religiosidade delas não vai levar elas para o reino de Deus. Pelo contrário, vai tirar eles da sua presença. Eu peço ao Senhor que essas pessoas que ouviram essa mensagem sejam tocadas no coração pelo Senhor e que elas possam verdadeiramente entender que cristianismo é outra coisa, não é religiosidade, e sim amor ao próximo, amor àqueles que a gente tanto ama e a gente precisa levar para o reino de Deus. Pai, desde já eu te agradeço e peço ao Senhor que essa mensagem se propague para muitas pessoas religiosas e que elas se tornem pessoas verdadeiras e pessoas que realmente seguem o seu evangelho. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.